Glória a Deus, que conseguimos agora entrar no Instagram. E eu louvo a Deus por mais uma terça-feira que nós estamos aqui para adorar o Senhor, não é? Toda terça-feira, pela misericórdia do Senhor, nós fazemos o estudo da palavra junto com um grupo de mulheres e homens que vão até a nossa casa. E ali a gente estuda um texto bíblico para crescermos espiritualmente, né? Um grupo muito coeso, unido, onde há muita coinonia. E eu agradeço a Deus porque estamos sendo edificados conjuntamente, tanto eu quanto eles, né? Às vezes eu estou com a pretensão de fazer um estudo e na hora o Espírito Santo não me permite, me coloca para eu dar outro texto. Mas como eu estava dizendo, domingo eu estava assistindo um vídeo com a Nacelle Miguel aqui. E a mensagem foi muito, muito, muito boa. E eu amei, porque tem um texto da Bíblia que toda vez eu não entendia. E foi explicado, e hoje eu vou tentar reexplicar para vocês, repassar o que eu aprendi. Né? Mas antes, vamos fazer uma oração. Eu glorifico a Deus que minha amiga Simone já está aí assistindo, a Nacelle, Sueline, Princesa, paz. Vamos começar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua infinita misericórdia, pela tua paz, pela tua graça, porque tu tens nos sustentado, porque tu és um Deus que acalma tempestades, tu és um Deus de socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes, Senhor, estamos com o coração atribulado, com a alma pesada, mas nós começamos a trazer à memória a tua palavra, os louvores, as tuas promessas. E tudo é restaurado, e nossa fé é restaurada, nosso espírito é edificado. E nós começamos a ver não o problema, mas o Deus que resolve todo o problema. Eu te agradeço porque tu és bom, tu és fiel, tu tens cuidado de nós. Senhor, muito obrigada porque tu és fiel. Senhor, que tu possas abençoar essa palavra, esse estudo, abençoar cada ouvinte. Abençoar, Senhor, nossas vidas e encher-nos cada dia mais de fé e esperança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar 2 hinos da harpa cristã. Vamos cantar o hino número 17, que diz assim: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o lamor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluias. Tem um hino que é da harpa cristã, eu não sei o número, mas é o Pai Nosso, que ele diz assim: ó nosso Pai que está nos céus, do universo benfeitor, santificado seja o nome teu, ó glorioso Deus de amor. O reino teu venha com poder, conforme o anúncio teu, e seja feito sempre o teu querer, na terra como lá no céu. E cada dia o nosso pão dá-nos, Senhor, e sem faltar, e nossas almas que sedentas estão,
vem para sempre saciar. Vem perdoar nossas faltas, vem. Pai glorioso, eternal, pois perdoado temos nós também os que a nós fizeram mal. Da tentação queira nos livrar e do mal nos afastar bem, pois a ti pertence o céu, a terra, o mar, o reino para sempre. Amém. Glória a Deus. Antes de começar o estudo, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de Marcos, de Clênia, que estavam com Covid. Marcos teve até pneumonia, ficou com risco de ser internado e foi um problema muito grande que nós enfrentamos, mas o Senhor chegou primeiro e nos deu vitória e eles estão bem. Ele disse que quinta-feira ele já está livre para sair, para vida normal, graças a Deus. Quero pedir oração, meus irmãos, pela desembargadora Daisy, que o irmão dela faleceu, né, agora de Covid, e a família está enlutada, está sofrendo muito. Quero também pedir oração por a família de minha filha adotiva Thaisa. Ela teve Covid, o companheiro dela está internado, ela tem 3 filhos, ela disse, tia, está uma luta tão grande. Mas o Senhor é bom e eu sei que Ele vai chegar para socorrê-la, não é como tem socorrido a cada um de nós. Quero agradecer a Deus por nossas vidas, estamos aqui refugiados nesse paraíso, né, em Gravatá. Eu ia fazer hoje ao ar livre, mas infelizmente está chovendo. E eu estou fazendo aqui no meu terraço com a ajuda de Ana Célia e de Miguel, que são sempre companheiros em todas as horas, né? Eu agradeço a Deus pela vida deles. Deus é bom e fiel. Hoje nós estamos aqui com Rodrigo, que é outro filho mais velho que Deus me deu. A Érica, minha filha, a Lídia, Marcelo, estão todos aqui em casa. E eu agradeço ao Senhor, porque tem cuidado de nós. Queridos, eu quero também pedir oração e agradecer pela vida de Gleice, né, que é do grupo Estudo da Palavra, que ela se recuperou, louvado seja o nome do Senhor, Deus é fiel. E Ele tem cuidado de nós em todos os sentidos, não é? Todos os sentidos. Meus irmãos, eu quero começar agora a ministrar a vocês um pouco do texto que me marcou profundamente, não é? Eu queria só que Miguel falasse aí com o Zé, dizendo que eu estou gravando, para ver se ele falava mais baixo, para não atrapalhar as pessoas. Clênia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Hoje é o dia do enfermeiro, né? Nossa princesa aí, Clênia, tem Cássia Patrícia, Felipe Botelho, Gleice, que é Cleise, na verdade, Carla Mota, Isaac, tem Nayara, uma vizinha aqui minha também, que é enfermeira, Abnoam, que todos vocês possam, em nome de Jesus, serem alcançados com a saúde do Senhor, com a sabedoria, a graça e a inteligência do nosso Deus para cuidar de vidas, não é? Ele cuida, Ele nos deu Jesus, Jesus nos ensinou e os nossos pastores hoje cuidam das nossas vidas espirituais. Mas os enfermeiros, os médicos, eles cuidam da nossa saúde, né? Cuidam de vidas. E hoje é o dia do enfermeiro, então eu quero parabenizar cada um de vocês. Amém? Queridos, vamos começar, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 13. E esse texto é profundo, eu vou tentar transmitir. E eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar e a gente vai conseguir aprender um pouquinho mais de Deus. No capítulo 13, ele começa com Jesus ensinando por meio de parábolas. Então ele vem com a parábola da semente que é lançada e os discípulos, eles não entendem, né? E quando Jesus vai e se reserva junto deles, eles questionam, Jesus explica. Veja só, vamos para o versículo 9 do capítulo 13 de Mateus, que diz assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus,
mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. E ele responde por quê. Então eu vou continuar. Mas o que é que eu lia e eu não entendia? Quando diz, até o que tem lhe será tirado. Até o que não tem, o que tem lhe será tirado. Veja só quando diz aqui. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Eu não entendia. Eu não conseguia alcançar isso. E aqui segue, e quando chega em Isaías, o próprio Deus responde: pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. O segredo está aí na fé, na obediência, no coração, né? Como está o teu coração diante do Senhor? Você crê que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o Senhor da sua vida? Você crê que para Ele nada é impossível? Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida verdadeiramente? Você já enterrou todos os ídolos? Tudo aquilo que lhe afasta de Deus? Tudo aquilo que lhe impede de dizer um sim a Jesus? Isso são ídolos. Quantas pessoas idolatram seus filhos? Quantas pessoas idolatram seu trabalho, sua casa, seu amigo, tantas outras coisas, né? Suas vontades. E esquecem de dizer um sim a Jesus. Então, tudo isso que lhe impossibilita de dizer um sim a Jesus é um ídolo na sua vida. Saúdo aqui o meu pastor que está aqui, né? E o Wilka Vilela, minha amiga, juíza de direito, também um beijo bem grande, Wilka. Eu estava revendo meus 25 anos de casada e vi sua foto ali na filmagem também, você, logo na primeira fila. E muito me alegrei em revê-la. Gosto muito de você, você sabe disso. Eu te amo, um beijo. Então, a todos que estão nos assistindo, a paz do Senhor novamente. Então, no capítulo 13 de Mateus, Deus aqui, ele explica, Jesus cita, né, o profeta Isaías, e ele explica por que aquelas pessoas não conseguem entender a parábola, porque não conseguem entender as coisas do alto, as coisas de Deus, porque o coração delas está fechado, né, está como pedra, coração de pedra. Aí ele continua no versículo 16, felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então, meus queridos, quando Jesus ele chama o texto de Isaías e ele diz, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. A resposta está aqui. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem,
Seus ouvidos não ouvem, seu coração não entendem, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Quando a gente leva um corte, um ferimento, a dor nos faz saber que nós estamos feridos, não é? Que a gente precisa parar para cuidar daquele ferimento, não é? E o pastor que eu estava ouvindo a live, ele até deu um texto, fez uma ilustração, como você está numa praia descalço, quer um sorvete, você vai comprar o sorvete, você vem cheio de areia, aí quando você vai para o calçadão, você pisa no caco de vidro. Quando você pisa naquele caco de vidro, o seu pé dói e você diz, eita, tenho que parar aqui para tirar esse caco de vidro, porque senão ele vai entrar e vai entrar e vai entrar e vai infeccionar e vai ter problemas. A mesma coisa é a nossa consciência, o nosso coração contrito diante de Deus. Quando nós pecamos, a nossa consciência nos alerta. Algo está errado, eu fiz algo que desagradou a Deus. E louvado seja Deus que nós temos essa consciência, né? Nós temos esse sentimento. A nossa consciência sobre o amor de Deus é o que é afetada, não é? O amor de Deus, ele é imutável, ele ama, acabou-se, ponto. Agora, a nossa consciência desse amor para conosco, ela é afetada quando a gente peca. Porque ela nos dá esse alerta de que a gente pecou. E isso nos impede de prosseguir no pecado. Mas só nos impede, ou seja, só impede aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Que tem o coração de carne, não de pedra. Então, quando a gente está afastado de Deus, nosso coração está um coração de pedra, um coração fechado, um coração duro, que não consegue entender a consciência nos dizendo que nós pecamos, não consegue entender as mensagens de Deus, não consegue entender o agir de Deus na nossa vida. Esquece de agradecer a Deus as vitórias, as provisões, os cuidados, os livramentos, não é? Então essa pessoa, ela se afasta de Deus. Ela não consegue entender, ela não consegue ouvir, é como se ela fosse realmente cega, surda, muda, ela não consegue. Então, o segredo está, gente, em termos um coração de carne. E quando a gente vê alguém em pecado, quando a gente vê alguém afastado de Deus, a gente tem que pedir a Ele que faça com que essa pessoa tenha um encontro real com Ele. Né? Não que o afaste daquele pecado, não. Mas que ele abra a mente, abra os olhos, abra o entendimento para conhecer a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Aquele que deu a própria vida por nosso amor, por amor de nós, né? Para nos dar esse livre acesso a Deus hoje. Então é necessário que nós tenhamos esse despertar na oração, né? Eu hoje estava conversando com meu filho Miguel e ele disse, mãe, a gente tem que orar para que Érica, ela tenha um encontro real com Jesus, né? Que ela tenha essa paixão, esse amor, esse imã para estar junto de Jesus. Aí sim, aí tudo que ela está fazendo e ela não consegue entender que não é bom para ela, aí sim, aí os olhos dela vai tirar todas as escamas, os ouvidos vão ser destampados, ela vai entender. E assim eu digo, gente, para cada um de nós, vamos orar nesse sentido, para que todos aqueles que estão afastados, seja o seu esposo, sua esposa, seu irmão, seu ente querido, seu filho, sua filha, não é? Então vamos orar para que Deus faça com que Deus mude o coração de pedra por um coração de carne e que tire as escamas dos olhos e o tampão dos ouvidos. Gente, é muito, muito sério isso. Vejam o que diz 1 João, capítulo 3, versículos 18 a 22. Diz o seguinte. 1 João 3. Eu não abri aqui antes, mas eu acho aqui. Deixa eu ver. 1 João 3 diz o seguinte. Versículo 18 a 22. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade.
e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Quando eu falei sobre a consciência de Deus, né? Aqui está tendo uma obra no condomínio e os pedreiros estão batendo. Aí Miguel veio dizer que está incomodando a vocês, ouvintes, né? Então eu vou tentar ir mais para trás um pouquinho para não atrapalhar vocês, tá certo? Não, ali para trás. Vou aqui para trás, Tá será? bom, vá. Só um minutinho, gente. Sei não, né? Vejam uma paisagem, gente. Pergunta aí, tia, se melhorou o barulho do... Eu acho que tá igual. Vocês ainda estão ouvindo bastante o barulho do martelo ou tá melhorzinho um pouquinho? Eu só tô achando que tá muito baixo esse Miguel. Do Face. Agora. Ninguém respondeu não, Miguel, mas vamos embora. Sim, então como eu estava lendo aqui em João, sobre a consciência, não é? A nossa consciência sobre o amor de Deus é que é afetada, não o amor de Deus. Então aqui quando ele diz, versículo 20, esse é um mandamento que criamos no nome de seu Filho Jesus e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Então Deus diz, olha, ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Né? O que é isso? É quando você sabe que aquela pessoa está em pecado, aquela pessoa está numa situação que não agrada a Deus, mas você diz, olha, eu te amo, mas eu não concordo, e assim a gente prossegue a nossa vida, né? Mas sabendo que mesmo a nossa consciência dizendo, eu pequei, Deus não está mais comigo, Deus não me ama mais, oh meu Deus, não pense isso. Deus, o amor dele para com você não muda. O que muda é ele estar se agradando ou não do que você está fazendo. Porque aqui a palavra ela foi bem explícita quando ele diz aqui em 1 João 3,18 e seguinte, ele diz, no 20, e ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. O que Deus quer é a sua dependência para com ele, né? Você saber que ele é tudo na sua vida. Ele quer que você faça a justiça, ele quer que você seja justo, que você ame o próximo, que você reconheça que o outro precisa do amor de Deus, da misericórdia. Prosseguindo, a gente vê que essa consciência, ela é como a dor, como eu falei, né? Você sentiu que você está indo pelo caminho errado, a sua consciência lhe acusa. Então você para e diz, Jesus, vem cá, me ajude para eu retomar o meu rumo, não é? Então, quando Deus diz, logo no começo, quando a gente lê em Mateus, que aquele que tem até, olha aqui, o versículo 11. Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhes será dado, e terá grande quantia. Aí, veja só, o que é isso? Se eu tenho uma intimidade com Deus, e eu a alimento, eu busco Deus, eu jejuo, eu oro, eu louvo, eu contemplo Ele em tudo que há em nossas vidas, a gente vê o dia, a lua, o sol, o respirar, não é? Quando a gente reconhece Deus nas coisas da gente, quando a gente é dependente do Senhor e a gente o busca, Ele está pronto para nos socorrer, para nos encher. Aí Ele diz, olha, quem tem, mais lhe será dado. Então por que umas pessoas ouvem a voz de Deus, umas pessoas têm intimidade com Deus, as pessoas oram, Deus responde, uma pessoa... Entende? Porque ela busca, porque ela procura. Quem procura, acha, né? Então, quem me procurar,
de verdade me achará. E eu estou aqui pronto para socorrer, diz o Senhor, para te ajudar. E a Bíblia, ela diz que quem tem, muito mais lhe será dado. Então, se você só sentia o Espírito Santo, agora você vai ouvir o Espírito Santo, agora você vai ter visões espirituais, você vai ter sonhos, revelações. Então, quem mais busca, mais terá, mais será dado, como está dizendo aqui a palavra. Mas aquele que nada tem, que não tem fé, que não obedece, que não está nem aí para Deus, até o que lhe tem será tirado, né? E, mais uma vez, eu quero ler o que está em Isaías, que ele diz assim: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Mas virem o que faço, quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. O segredo aí é o coração. Nosso coração, ele precisa estar firme diante do Senhor. Quando a gente tem uma notícia que nos desagrada, quando a gente tem uma notícia achando que nós perdemos uma batalha, mas não a guerra, a gente se entristece. Então, qual o segredo? Trazer à memória o que nos dá esperança. Ontem foi um dia mau para mim, não foi um dia bom. E hoje eu estou aqui com vocês pela misericórdia, porque Deus é fiel. E eu creio nas promessas que eu tenho, nas promessas que Deus me fez. Eu creio que apesar dessa batalha ter sido vencida, eu não perdi a guerra. Porque eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa. Então não se deixe abater pelas circunstâncias, pelas ondas altas da vida. Saiba que Cristo está no seu barco e com Cristo no barco tudo vai muito bem. E logo depois dessa guerra, dessa batalha, não é, que eu perdi, que eu me entristeci, eu chorei muito, eu fiquei muito angustiada, eu fui para o quarto e eu comecei a louvar. E eu sentei na rede, deitei na rede e fiquei louvando. Não demorou 15 minutos. Eu fui totalmente restaurada a minha fé, a minha alegria. Me levantei, fui lavar o carro, fui fazer alguma coisa, né? Fui botar minha energia em alguma coisa. Mas Deus restaurou a minha fé. Por quê? Porque meu coração, para a honra e glória do Senhor, já foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje ele é molinho. Não é nem de carne, eu acho que ele é de barro molhadinho assim, ó, bem maleável, porque eu dependo demais desse meu Deus, eu amo demais esse Deus. Se não fosse ele na minha vida, nem aqui eu estaria, gente. Então eu agradeço a Deus porque ele verdadeiramente tirou aquele coração de pedra que eu tinha e me deu um coração de gente, de carne, um coração maleável, um coração não maleável porque eu sou vacilante, não, mas moldável nas mãos do Senhor, não é? Nosso coração tem que estar firme. Firme em quê? Nas promessas de Deus. Vamos adiante no estudo. Vamos agora ler o que está em Efésios, capítulo 4, versículo... Abri João aqui, deixa eu ir para 4. Efésios 4, versículos 25 a 32. Veja a explicação para vocês entenderem a diferença de quem tem um coração de pedra e quem não tem. O versículo 25 diz assim. Eu vou voltar um pouquinho, eu vou para o 20. Não, eu vou começar pelo 17. Viver como filhos da luz, diz assim a palavra do Senhor. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza,
criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que os ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Glória a Deus. Que palavra, viu? Que palavra. Aqui ele mostra a antiga vida e a nova vida, né? Quando a gente não tem Cristo, a gente anda dissolutamente, né? Como aquele filho pródigo. Ele pegou toda a riqueza que ele tinha, toda a sua herança, e ele saiu e foi viver a sua vida dissolutamente, regado de prazeres, de bebida, de orgias, né? De não se preocupar com o amanhã, de fazer o que ele acha, né? No último estudo eu falei que muitos vão dormir e eles não dormem, eles ficam maquinando o mal e logo quando acordam eles já o executam, né? Então esse coraçãozinho nunca foi de pedra. Aleluia, Mirtes, é verdade, glória a Deus. Mas assim, a nossa vida, Mirtes é uma amiga que eu tenho da época do meu estágio e no curso de Direito. Eu tinha 18 anos quando eu conheci Mirtes. E Fafá eu conheci quando eu tinha 15 anos, né, Fafá? Fafá tá aí conosco, são amigas de longas datas e que nós mantemos a amizade para a honra e glória do Senhor. Quem pregou Jesus para Fafá fui eu. E eu louvo a Deus que um dia ela ligou para casa da minha mãe para agradecer por eu ter feito isso. E quem pregou Jesus para mim foi Mirtes, né? Foi Margarete e tantas outras vidas. Então que essa pedrinha na coroa de vocês seja bem brilhante, porque eu tô aqui, viu? Glória a Deus. Só Deus sabe como eu tô, mas eu tô. É um Deus bom. Sim, então aqui, gente, quando a gente não tem Jesus, a gente tem esse coração duro, a gente vive dessa forma que ele diz aqui, como a gente leu há pouco, não é? No versículo 17. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Quantos pensamentos vazios e inúteis? Só é você assistir o Big Brother, nada contra, mas só é você ver tantos... Gente, a gente assiste um filme aqui nessa pandemia, né? Ou eu tô trabalhando no computador, fazendo meus trabalhos do fórum, ou eu tô arrumando casa, lavando roupa, ajeitando as coisas. Mas tem uma hora que eu canso e digo, eu vou assistir um filme. Quando você bota um filme para assistir, você vê tanta futilidade, você vê tanta maquinação do mal, tantas coisas. Eu assisti um filme esses dias que diz assim... Eita, alguém tá ligando, deixa eu recusar aqui. Uma mãe, né? Era a mãe perfeita. Quando você vai ver, a mulher, ela envenenou a própria filha mais velha e estava envenenando a mais nova. Ela tinha uns problemas mentais e estava matando todas as crianças que estavam junto dela. E tantos outros filmes que a gente vê, que a gente diz, meu Deus, isso realmente é só coisa de filme. Mas não, essa pessoa, ela se inspirou em alguma coisa, né? Essa Paz do Senhor, Gleice, Paz do Senhor, Vera, minha amiga linda. Então, assim, essas pessoas, esses diretores, esses autores dos filmes, eles, Marta Lucas, está lá de São Paulo, né? Glória a Deus. Essas pessoas têm uma inspiração em alguém, né? Tanto existe que a Bíblia se passou para deixar isso para nós, né? Se a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele, para Deus.
Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam arduamente toda espécie de impureza. Então, como essas pessoas precisam de Deus? Gente, essa é a nossa missão, é levar Jesus, a luz do mundo. Mostrar que é necessário amarmos e confiarmos e sermos fiéis a esse Deus que nunca deixou de ser fiel a nós, que nos ama incondicionalmente, que nos ama de uma forma tão profunda, que deu seu único filho para morrer por nós. Jesus, ele não só morreu não, gente, ele morreu e ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno. E lá, ele arrancou das mãos de Satanás a chave da morte. E ele ressurgiu e hoje ele vive e reina. E nele nós temos vida eterna. Como é bom ser totalmente dependente de Deus. Ai de mim se não fosse. Quantas vezes eu estou julgando uma sentença, estou dando um caso ali, eu digo, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Senhor, me socorra, Tu és o juiz dos juízes, Tu me colocasse nessa situação aqui, Jesus, me ajude. E você crê, meu irmão, Deus me faz mudar totalmente o pensamento e eu dou uma sentença totalmente diferente ou confirmo aquele pensamento que eu estava, mas é o Senhor. Porque eu tenho o coração voltado para Ele, não é? Então, quem não tem esse coração voltado para Deus, vive dissolutamente. Vive como se o amanhã não existisse. Vive pensando só em enriquecer, enriquecer, enriquecer. Quantos crimes, quantas traições, quantas coisas tão duras são feitas por conta de ganância de dinheiro, não é? E em Provérbios diz que a soberba, né, precede a ruína. Então tem pessoas que se acham tão alto, tão além, eu sou muito mais do que A, B ou C. Não, você não é nada mais além do que ninguém. Você é você. E você só é alguma coisa porque Deus quer que você seja. Se Deus não quisesse, você também nem seria, né? Nabucodonosor, ele achava que era muita coisa, mas ele foi comer capim, né? Saul achava que era muita coisa, mas ele perdeu o reinado. E tantos outros reis que achavam que era alguma coisa, mas deixaram a soberba invadir o seu coração. E aí pecaram, né? E aqui eles dizem, vivem em função dos prazeres sensuais. Sempre eu comento com o Marcelo. Marcelo, a maioria dos casamentos são destruídos, dos relacionamentos são destruídos, de tudo isso por conta do sexo usado de forma errada, né? Esse prazer sensual, ele está antes de Jesus. Ele está na frente, antes não, está à frente de Jesus e lhe impede de amar Jesus e de seguir a Jesus. Aqui ele diz toda espécie de impureza. Toda espécie de impureza, gente. A impureza aqui é em todos os sentidos. Eu fiz um casamento aqui em Gravatar e eu disse ao noivo e à noiva, eu disse, olha, não pensem que a traição é só na cama, não. A traição, ela acontece da forma mais sutil e a forma mais agressiva, que é essa, quando a gente vê que a pessoa está com outra pessoa, né? Não só. Mas são os Herodes da vida, isso mesmo. A traição, gente, é em tudo. É numa mentirinha aqui, porque mentirinha não é pequenininha, né? Ela é mentira. Quem mente é filho do diabo, não é? A mentira é filha do diabo, é originada lá. Então, se você se dá o lugar de mentir para o seu cônjuge, para o seu amigo, para alguém, então você ali já começou a traição, né? Então você mente, você furta, você se esconde, não diz a verdade, você, sei lá, a pessoa liga pra você, você diz, diz que eu não tô, isso aí é uma mentira. E aí são as impurezas que vão tomando e elas vão crescendo, viu? Uma mentira chama a outra, né? Um abismo chama outro abismo e você vai afundando. Daqui a pouco você chega no fundo do abismo. Graças a Deus você chegou no fundo. Porque quando a pessoa chega no fundo do abismo, não tem mais pra onde descer. Então agora é só olhar para o céu e dizer, Senhor, me socorre, Senhor, venha cá, porque o amor de Deus que eu comecei a falar é imutável. Ele vai continuar te amando, mesmo você no abismo, mesmo você fazendo coisas erradas. Ele te ama, ele odeia o que você está fazendo, mas ele te ama.
Agora, a sua consciência, quando está com o coração quebrantado, ela é muito, muito bem-vinda, porque ela nos alerta sobre o pecado que nós estamos começando a entrar, né? Se a gente começa hoje a pecar um pouquinho, daqui a pouco vai, daqui a pouco tá. São os limiares, né? Os limites da nossa moral que são rompidos. Quando eu fiz pós-graduação sobre ciências jurídicas e criminais, nunca eu esqueci esse ensinamento. O professor ele disse, olha, o suicida, ele tem um limite, todo ser humano tem um limite da moral, não é? Então eu só posso ir até aqui, porque se eu for, eu vou machucar, eu vou romper, não vai ser legal. Você tem esse seu limite, isso é normal da sociedade de uma pessoa sã, né? Lógico. Não estou falando de um louco, estou falando de uma pessoa sã. Então, você tem aquele limite. Se você rompe esse limite, acabou-se. Agora o céu é o seu limite, entendeu? Então você tem que ter essa consciência que é gerada através de um coração quebrantado diante do Senhor. Quando nós conhecemos Deus, quando nós nos aproximamos dele, quando nós conhecemos o que o agrada, quando nós conhecemos os seus ensinamentos e passamos a viver, nós passamos a ter mais intimidade com Deus, nós passamos a querer estar mais próximo dele. E é quando ele diz, a quem já tem, eu acrescentarei muito mais, porque você está buscando intimidade com o Senhor. E ele só tem para te acrescentar coisas boas, coisas sábias, coisas que te livram do mal, de um mal maior. Mas se você tem esses pensamentos malignos aqui, como está dizendo, a pessoa... Eu vou até ler de novo, gente, porque é muito importante isso aqui. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Você viver afastado de Deus é você viver com pensamentos vazios e inúteis. Porque, olha, sinceramente, a gente está nessa pandemia. Hoje eu estava conversando com Thaisa. O companheiro dela está no hospital, internado. Ela disse que foi 2 dias seguidos tentar uma internação para ele sem ar, passando mal, com pneumonia e tudo. Com um bom plano de saúde, a Sul América, foi para um dos bons hospitais, o Santa Joana, e todas as vezes deram a medicação paliativa e mandaram ele para casa porque não tinha leito. Você hoje, nessas circunstâncias atuais, hoje, nessa pandemia, véspera de um lockdown, né? Você pode ter o dinheiro do mundo. Você está igual à pessoa que vai para o SUS. Nós somos todos iguais, gente. Nessa pandemia onde nós chegamos, passamos estado de guerra ali em Portugal. Eu e Marcelo sentimos-nos numa 3ª guerra mundial verdadeiramente. Né? E esse sentimento está vindo aqui para nós. Onde a gente está lutando contra o inimigo invisível. A gente não sabe quem ele é. Então, quando você vê que seus valores de roupa de marca, eu só uso tal maquiagem, eu só uso tal roupa, eu só uso tal sapato, eu só faço assim, eu só como isso. Gente, isso são valores tão fúteis, tão inúteis. Você está vendo agora, quando você está dentro de um apartamento, dentro de uma casa, que você não pode fazer nada, além de estar dentro de casa. Meu sogro diz, Cristine, eu estou preso, mas eu não cometi crime. Eu estou preso dentro de casa, eu não cometi crime. Mas ele, eu e você temos que nos sujeitar às leis que são estabelecidas, não é? Então você hoje pode ter o dinheiro que for, você pode ter os seus valores que forem, mas hoje começa a pesar se esses seus valores, eles estão enquadrados aqui, quando diz que vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. E ele diz antes que os seus pensamentos são vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. O segredo, queridos, é termos o nosso coração firme na rocha. Olha, hoje, como eu disse ontem, né? Eu tive os altos e baixos da vida que me abalaram, mas eu disse, eu tenho uma promessa. Eu sirvo um Deus vivo que para ele nada é impossível. E ele é o único que transforma coração de pedra em coração de carne.
Quantas vezes Deus amoleceu o coração de Faraó e quantas vezes ele endureceu. Então deixa Deus trabalhar. Ele está trabalhando. Se ele está trabalhando em silêncio, com barulho, não interessa. O interessa é que ele está trabalhando. E ele diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas sobre si um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pastor Ilquias colocou o seguinte: o coração do ser humano é muito perigoso. O profeta disse que ele é enganoso. Salomão, no Provérbios 4:23, diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. É verdade, pastor. É verdade. Porque se nós não guardarmos o nosso coração da frivolidade, sabe? De estar distante de Deus. Que perigo, meu irmão, que perigo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa proteção, é dele que vem a nossa saúde. Estamos aqui, fomos para a Europa, voltamos, estamos aqui em quarentena, bem, louvado seja Deus. Deus nos poupou, Deus nos guardou e tem nos guardado. Alguns, Deus disse, chegou, o fruto está maduro, eu vou recolher, louvado seja o nome do Senhor. Outros, Deus disse, não, estou te preparando para você ajudar outras pessoas. E hoje, meus irmãos, a mensagem que eu trago é essa, que nós tenhamos um coração de carne diante do Senhor. Que nós possamos tirar todos os pensamentos que nos afastam de Deus. Que nós possamos tirar esses pensamentos vazios e inúteis. Que a nossa mente hoje seja mergulhada, não na escuridão, mas nas Escrituras. Nós possamos renovar a nossa mente, como está em Romanos. Ele diz, no capítulo 2, ele diz: não, 2 não, eu acho que é 12, que diz renovar o pensamento, né? Nós devemos renovar nossa mente. Ah, tá, é o 12 que diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então a gente precisa mudar o nosso pensamento. Né? Temos a transformação da nossa vida através do pensamento, do coração. Um coração contrito em Deus, dependente de Deus. Um coração que nos faz ouvir a voz do Senhor e entender como somos gratos, como somos necessitados de Deus. Amém? Então que hoje o Senhor possa nos dar a transformação da nossa vida, da nossa mente, e que nós possamos ter um coração contrito, um coração quebrantado, ouvindo o amor de Deus nos orientar. Segue por aqui, filho, segue por aqui, filha, porque Ele é bom e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, queridos, muito obrigada por vocês estarem conosco nessa tarde de terça-feira, onde nós mais uma vez estudamos a palavra e entendemos que quem tem o amor a Deus e o busca, muito mais nos será acrescentado. Mas aquele que tem um coração duro, até o que pensa em ter, até o que tem, Deus o tirará de você. Então vamos hoje dizer: Senhor, transforma o meu coração. Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Amém? Então vamos orar na autoridade do nome de Jesus.
Deus bendito, eu te agradeço por esse estudo, por esse esclarecimento tão profundo, Senhor, que nós possamos tirar da nossa mente todos os pensamentos frívolos, tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Deus, porque o Teu amor é imutável, mas nós, Senhor, somos muito inconstantes, mas que hoje, Senhor, para a honra e glória do Teu nome e em nome de Jesus, faz com que tenhamos os corações, Senhor, contritos, firmados em Ti. Os corações, Senhor, cheios de fé, de esperança, sabendo que nós temos uma promessa e que nós possamos nos firmar nessa promessa. Que possamos, Senhor, hoje trocarmos o nosso coração de pedra por um coração de carne. Que todos os obstáculos, todas as escamas dos nossos olhos, todos os tampões dos nossos ouvidos sejam hoje retirados pelo poder do Espírito Santo. Que possamos ter a renovação da nossa mente, a renovação, Senhor, do nosso espírito, do nosso coração em Ti, ó Jesus. Muito obrigada por essa tarde tão maravilhosa. Um friozinho gostoso aqui em Gravatá, essa chuvinha, essa garoa gostosa, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque Tu tens cuidado de nós. Cuida, Senhor, cuida daqueles que estão com os corações tristes por conta do luto, Senhor. Muitos familiares morrendo, outros, graças a Deus, sendo restaurados. Mas, Deus, cuida do Teu povo na terra. Senhor, asperge o Teu sangue em nossos lares, em nossas casas, em nossos corpos, para que nós sejamos poupados desse mal. Senhor, muito obrigada por tudo. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um beijo. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, queridos. Glória a Deus. Miguel! Como é que tu disse que é pra baixar? E você encerrou aqui? Não, encerrar agora. Oi, não. gente. Vamos Sim, aí já. sim. Aqui, né? Esse Salvar aqui embaixo. Esse. Tem certeza em encerrar